A gente tem uma pergunta aqui do Heraldo Bittencourt, que ele diz se tem alguma regra temática para estudar Kant, se tem alguma coisa que sempre cai, o que é melhor estudar, por exemplo, se for no que alguma toca temática. Kant? Isso. Olha, Kant, cara, é um cara que você vai entender bem na faculdade, tá certo? Na universidade. Eu não sei qual é o curso que você vai prestar, mas na faculdade. Digamos assim, eu vou te dar uma sugestão que vale para Kant como para Nietzsche, que o Enem ousou trazer Nietzsche no ano passado, mas a sacanagem foi que é para tratar de filosofia pré-socrática. Ainda não era Nietzsche, mas sem derivar. Voltando. Para você estudar Kant, Nietzsche e digamos que filosofia tanto do século XIX quanto do século XX. Digamos assim, você me pediu técnica, né? Vejamos. Ou você ataca diretamente o filósofo, vai na República de Platão, vai no Banquete de Platão, tá certo? Pega, por exemplo, trechos de As Origens do Totalitarismo, da Hanna, que caiu em 2014. São textos relativamente acessíveis, percebe? Se você tem um acompanhamento de sala de aula, você consegue pegar esses textos e elaborar um raciocínio, compreendê-los. O contrário acontece com Kant. Kant, Hegel e Nietzsche, eu sempre sugiro que vocês procurem comentadores, tá legal? Procurem comentadores, isto é, são teóricos brasileiros que ajudam você a entender esses cabeças. Combinado? Então a sugestão para você é pegar algum manual que explica Kant para você, isso é, vai trazer para você o imperativo hipotético, o imperativo categórico. Por último, posso dar uma sugestão, entra ali no site da editora Vozes, combinado? Editora Vozes. Com sede em Petrópolis, eles têm vários manuais de filosofia que são excelentes. 50 obras, 100 obras, são desses manuaizinhos assim que para um vestibulando são impecáveis. Eles vão ajudar muito você com esses cabeças mais sofisticados. Mais alguma? Teve a redação da Simone que caiu ano passado, e teve toda uma discussão, uma polêmica e tal. Você acha que você não tem algum autor assim, cotado para sair? Você tem uma sugestão, uma previsão? E até incluindo da nossa, né? De dicas de autores que você acha assim, importante estudar. Sei lá, 3 autores que são essenciais assim, para... Claro que às vezes no cursinho o aluno já vai ter mais uma sua dica aí, quais autores bacana essenciais. Sim. Então vamos fazer assim, ó. Uma primeira sugestão. Digamos que existe um território comum, um território no qual você tem que ter facilidade e espontaneidade para se aventurar, tá certo? Esse território vai de Sócrates, tá legal? Até os iluministas, bacana? Então você vai de Sócrates até a Revolução Francesa, até o Iluminismo. Essa linha do tempo para você tem que estar segura, sólida. E como o nosso tempo aqui é curto, né? Enfim, às vezes a simplificação ajuda, com o perdão dessa simplificação. Basicamente, se você pegar uma linha de Sócrates até os iluministas, ou você tem um filósofo, mais uma vez, idealista, ou um filósofo materialista. Para vestibular isso ajuda muito, depois que você entrar na academia você se vira. Bacana? No que toca aí as sugestões em relação a outros autores, ou seja, se você sai desse território, digamos, clássico e tradicional, aí existem autores como, por exemplo, Foucault, que você não precisa conhecer bem, mas você precisa saber quem é, qual foi o tempo dele, de que forma que ele dialoga com Maio de 68, de que forma que Foucault é um crítico, não somente da história da ciência, mas também do próprio marxismo, mas também do estruturalismo, ou seja, de forma que o Foucault ele funda os seus próprios conceitos. Por outro lado, você tem uma Simone de Beauvoir, que convenhamos, ela é uma escritora, tá certo? Ela também é uma filósofa. Além disso, entre a literatura e a filosofia, ela também foi uma teórica do feminismo, combinado? E em relação ao século XX, eu sei que pode soar clichê para alguns, mas Zygmunt Bauman, é um cara que você tem que conhecer, digamos, bem, até mesmo porque os textos, os livros dele, eu não digo que são fáceis, mas são acessíveis, estão disponíveis na internet, você encontra muito cafés filosóficos que tratam de Bauman, tá certo? Além de Bauman, Simone de Beauvoir e Foucault, no século XX, você pode pegar um cara, por exemplo, chamado Lipovetsky.
tá certo? Tenho muitos colegas, professores de produção de texto, de redação, que sugerem Lipovetsky. Só que a cautela é, mais uma vez, digita aí no seu YouTube, pega o nome dos caras. Você vai precisar de brasileiros que introduzam você em Lipovetsky. Exemplo, Joel Birman, Flávio Gicovate, e você tem uma moça chamada Maria Rita Kell, tá certo? Mais uma vez, Joel Birman, Flávio Gicovate e a Maria Rita Kell. Esses 3 senhores ajudam muito vocês. E se me permite, acho que a gente tem um tempinho para, antes de você fazer outra pergunta, que fique claro, é muito interessante que você conheça bem também esses cabeças brasileiros que têm contribuído para aumentar a temperatura do debate político, social e cultural brasileiro, tá certo? Independente se você é de direita, esquerda, liberal, conservador, isso não interessa porque você é vestibulando, e como vestibulando você tem uma meta a cumprir, então você tem que conhecer bem um pouquinho de cada coisa, combinado? Deixa a polêmica para a tua vida universitária, porque daí você está sozinho e você vai ver como é que a vida intelectual é de verdade. Ó, primeira coisa, você tem que conhecer bem Mário Sérgio Cortella, combinado? Ele tem uma série de intervenções, tanto em jornais televisivos como também no YouTube. Mário Sérgio Cortella. Segundo ponto, cara que você não pode deixar faltar, Leandro Carnal. De certo que você já viu ele aí, pelas televisões, pelos cafés filosóficos. Sujeito careca e tudo mais, assim, muito expressivo e muito lúcido também nas suas considerações. No terceiro momento, você tem que ler João Pereira Coutinho, um cara que é colunista da Folha de São Paulo. É um jovem doutor, enfim, vive na Inglaterra. João Pereira Coutinho, ele faz uma leitura conservadora à moda Edmund Burke, isto é, um conservadorismo inglês, britânico, de alto nível. É um cara que não perde o pé ali da fineza do texto. E depois, por fim, mais uma vez, não quer dizer que ele seja menos importante, Luiz Felipe Pondé, tá certo? Sim, eu sei que ele pode incomodar muitos de vocês e alguns de vocês, mas o que importa é que o Pondé é um acadêmico e é outro no jornal, tá legal? De qualquer forma, você tem que conhecer esses caras. Eles não estão presentes no Enem diretamente, mas eles podem participar, por exemplo, de uma prova da Unesp, que é outra chave, e aí é uma prova que vai trabalhar outro nível de leitura, outra forma de raciocínio, e você, evidentemente, não vai prestar só Enem. O Enem é uma das portas e você vai ter que se dedicar a outros vestibulares. Tá legal? Tem muita gente aqui perguntando, professor, se você tem algum palpite para a redação. Então a gente teve aí a Gabriela Reis, o Miguel Cury, Paulo César Miranda, Maria... esses conhecimentos, esses autores, na produção do seu texto, né? É legal para trazer isso. Entendo. Então, assim, a tal da futurologia aí seria um risco, né? Porque afinal de contas a gente não consegue saber muito bem como é que vai ser o Enem esse ano. Se você me permite, por exemplo, por quê? Nós tivemos uma mudança de governo, nós temos uma nova presidente do INEP, tá certo? Houve mudanças no Ministério da Educação e da Cultura. Então nós precisamos de um tempo ainda para poder perceber como é que vai ser o perfil do Enem. E de certo que se não for agora, o Enem sofrerá algumas transformações a médio e longo prazo. Bacana? Então é assim, eu não saberia dizer os principais temas, mas ao contrário, eu poderia dizer para você com segurança o seguinte: seria muito importante que você acompanhasse a pauta de costumes, isso mesmo, pauta de costumes da sociedade brasileira. O que vem a ser isso? Problemas ligados à mobilidade urbana, problemas ligados à crise hídrica, questões, debates ligados a Zika vírus, crise da saúde, epidemias. Aí você puxa pela sua memória, se lembra de gripe espanhola, se lembra do ebola, percebe? Você tem que fazer essas associações desses temas que são contemporâneos, se em algum momento eles já ocorreram, e como que a história se envolveu com eles, ou então os resolveu. Bacana? Ficar atento às pautas de costumes. Agora a pergunta, o outro lado da pergunta é como usar, né, esses autores, tanto sociólogos quanto filósofos na redação. É o seguinte, digo isso por experiência, né, são 12 anos de docência. Você tem que procurar ser fiel a um autor ou a um ponto de vista. O que eu digo?
é muito comum eu encontrar textos que me trazem, e aí o sujeito me cita Zizek no primeiro parágrafo, depois ele cita Bauman no segundo, ele volta para Aristóteles, depois ele termina com a indústria cultural. Bacana, tua redação é um carnaval, percebe? Ela é uma redação kit. Ela é a melhor expressão da cultura pop, porque é uma confusão de coisas que é tudo e nada ao mesmo tempo. Então calma, pega o teu tema e procura um autor que tenha afinidade com o tema. Por exemplo, a amizade. Pegando aqui o que me vem na cabeça agora. O tema é amizade? Ótimo. Procura ser fiel. Vai lá na Ética, a Licômaco, do Aristóteles. Livro capítulo 8. A amizade em Aristóteles, ele vai traçar para você, vai desenvolver para você o que é amizade. Em uma palavra, olha, as pessoas são amigas quando elas provaram do sal, juntas. Ou seja, toda amizade é uma aliança desinteressada. Uma vez que você traçou um valor autêntico, filosófico, bonito, você conhece Aristóteles, que é clássico, cai bem, citar clássicos, você tem que conhecer os clássicos. Aí você pode, por exemplo, bater um papo com Bauman, porque o próprio Bauman, nos seus livros, cita Platão e Aristóteles, percebe? E aí o Bauman vai falar para você, olha, um pouco mais de desconfiança nessa vida, porque afinal de contas você vai sair aí solto e solta pela rua, e de repente você se depara com uma coisa enorme, um vazio existencial chamado eu. E aí você pega o telefone e liga para um personal friend. Pois é, existe um personal friend. O que significa isso? Um cara que vende o seu tempo de amizade. Portanto, se a amizade para Aristóteles é um valor humano, autêntico, porque é o teu tempo, para o Bauman ele está mostrando para você que tudo é mercantilizável. Uma vez que até mesmo a amizade, o valor humano, se torna um valor financeiro, aí você está sozinho numa sociedade líquida. E é líquida porque tudo é mercantilizável. Percebe? Acho que é um pouco isso daí. Tem mais coisas? Sim. Tem uma pessoa que ela voltou para a questão dos filmes. Na verdade, tem duas perguntas aqui sobre filmes, né? Como direcionar os filmes todos que você citou nesse estudo de sociedade? Como a gente faz essa reflexão? É importante como faz esse exercício, né? E a outra, que é bem específica, para você desmiuçar um pouco o som ao redor. Nossa, velho. Se claro, se você já... A gente vai tempo. Não tem tempo. Vamos lá. Desmiuçar assim, pegar alguns pequenos pontos assim para a pessoa observar e tal. Tá legal. Eu acho interessante. Alguém que não viu, talvez... Certo. Vamos fazer assim, ó. Quando você vai para uma análise fílmica, primeira coisa que você tem que entender, primeira coisa que você tem que considerar, pode soar óbvio, ok? Mas isso não tem nada de obviedade, você precisa desnaturalizar isso daí. Primeira coisa, o ano em que o filme foi feito e o contexto histórico dele, tá legal? Por exemplo, o Glauber, com Terra e Transe, anos 60. Segundo ponto, quem é o Glauber Rocha? E aí você já tem uma visão de mundo por trás do cara. Você já tem um construtivismo russo, você já tem um Eisenstein, você já tem uma preocupação em fazer um cinema que é aberto, você já tem um cara que fleta com o Godard. Então você vai ter que se mapear um pouco para se preparar para essas obras. No segundo momento, uma vez que você localizou o filme, você parte a assistir ao filme e você vai fazer as anotações, tentarei ser didático, você vai fazendo as anotações de quem são os protagonistas e quem são os antagonistas, tá certo? Geralmente, que não é muito o caso do Glauber, nesse filme mas não é o caso dele em todos os filmes. Você vai encontrar isso, por exemplo, no Som ao Redor, ou então no Que Horas Ela Volta. Geralmente a estrutura do filme nos primeiros 15 minutos, você tem a apresentação das personagens, tá certo? Depois dos 15 minutos até os 80 minutos, 70 minutos, é só conflito, 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 porque elas têm um problema para resolver e uma meta para bater. E depois o desenlace do filme. Essa é a curva dramática, que vem desde Aristóteles e é praticado hoje em dia. Por que dizer isso? Uma vez que você identificar o protagonista e os antagonistas, você consegue identificar as tensões sociais, as lutas de poder, enfim, os dramas humanos envolvidos no filme. E lembrem-se, todo filme tem uma tese, todo filme tem uma mensagem para te dizer. Você vai assistir o Que Horas Ela Volta, aí eu não posso dar spoiler, né? Eu vou contar o final do filme. Mas você vai... Se não posso, Você vai assistir, por exemplo, Que Horas Ela Volta? Me pediram do... Som ao Redor. Som ao Redor, bacana. Então vamos pro Som ao Redor.
Faz assim, vou dar um exemplo então de análise de filme que eu vou tentar ser breve. Você vai assistir o Som ao Redor, já começa pelo nome do filme, tá certo? Você começa a entender que a paisagem da cidade, ela já não é mais visual, já é uma paisagem sonora. Isso vai definir a tua percepção do filme, combinado? Então você tem que ficar atento para entender de que forma que as pessoas são incomodadas, elas são incentivadas, estimuladas naquele entorno. Você está numa zona nobre de Recife. O filme começa com uma sucessão de fotografias do Brasil colonial, lá da sociedade patriarcal, Casa Grande e Senzala. E eis que dessas gravuras, imagens em preto e branco, você corta e vem para hoje em dia. E aí você começa a entender que tem ali uns seguranças de rua que eles falam em nome de alguém. Só que esse alguém tem sobrenome, tá certo? Ou seja, você vê que aquele espaço público não é tão público assim. E aí você começa a entender a tese do som ao redor. Ou seja, você começa a entender como que esse papo de patrimonialismo, que foi o problema do Sérgio Buarque, como essa conversa de patrimonialismo, como as relações familiares, afetivas, elas tomam conta do espaço público, moldam o espaço público, de forma que você não tem vida social, porque afinal de contas, ou você é da família ou você não é da família. Percebe? Então a tese do filme passa um pouco por isso daí. Eu não sei, não teria como avançar um pouco mais, porque eu falaria demais também, eu acho, porque fica à vontade. Mas começa por aí, percebe? Então você tem que mapear, anota tudo isso daí, esse quadrinho, tira uma tese, ao chegar no final do filme, dá o fôlego, porque todo filme ele tem um tempo psicológico. Geralmente os melhores filmes, eles acabam, mas eles continuam na tua cabeça, porque eles tocam em alguma coisa em você, seja psicológico ou afetivo. Então você tem que se permitir também digerir o filme, dar um tempo e depois escrever a respeito. Bacana? Mais alguma? O Gabriel Nogueira aqui perguntou como organizar os estudos para o Enem. Ah, legal. Isso é bom, cara. Voltado para essa disciplina, né? Para nós, sim. A primeira coisa que você faz, você tem que saber contigo se você é um cara de humanas ou não. Combinado? Isso é importante. Se você for um cara de humanas, já facilita bastante, porque você vai rastrear, digamos assim, tentar identificar quais são os autores que você conhece bem e aqueles que você precisa conhecer melhor. Enfim, você tem uma certa lacuna ali, precisa se dedicar mais a eles. Trabalha nesses caras, trabalha nessas lacunas, tá legal? Segunda coisa importante, você tem que ter um programa de estudo, você tem que ter uma agenda, você tem que fazer com que o seu tempo seja sinônimo de produção. Então estabeleça horas por dia, minutos por dia para você se dedicar àquelas questões. Terceiro momento, encontre fontes confiáveis de leitura e de estudo, tá certo? Redes sociais são ótimas, sim, mas você precisa de pesquisa, elas exigem pesquisa de você, tá certo? No terceiro momento, você separa esse seu tempo de estudo entre leitura e produção. E a sua leitura para vestibular, ela tem que ser interessada. O que significa isso? Isso é uma prática, não tem erro. Você vai ler o texto e você vai fazer um pente fino nele. Grifa as palavras que você não conhece, identifica os conceitos com os quais você tem dificuldade. A cada parágrafo você arremata, traduz o parágrafo com as suas palavras, tá certo? Isso faz com que você agite o vocabulário em você consegue traduzir essas palavras, você consegue multiplicá-las. E depois que você redigiu, tem a leitura, aí, meu velho, coloca o relógio ali do lado, dependendo do seu grau de estudo, coloca o relógio ali do lado e faz a lista do professor. Então, refaz as questões do vestibular. Levando em conta que uma técnica assim, para ser bem frio, para a gente ir para a competitividade, você vai ter em média 2,5 minutos para cada questão. Aperta aí, atleta olímpico, entende? Você vai ter que superar-se 2,5 minutos, uma lista de 10 questões, você tem 23 minutos, 20 minutos para fazer, sei lá, alguma coisa assim. Bacana? Legal, a gente tem uma pergunta aqui da Vivian Silva, que ela diz, como começar a estudar Sociologia e Filosofia? Tem uma parte mais fácil de você... Teoria básica. Pra você começar a estudar. Sim. Tem um caminho? Sim, tem. Qual a sua dica? Tem. Vamos lá.
Então, como que dando um passo para trás para a gente criar o território e eu sigo com a resposta. Que fique claro, isso é um tema importante porque alguns estudantes ainda me perguntam isso hoje, ok? Filosofia é uma ciência aberta, reflexiva, tá certo? Ela não tem respostas definitivas sobre nada. O forte dela é o autoquestionamento. Ela tem no mínimo 2000 anos. Ela vem de Sócrates até hoje em dia. Bacana? Então, cada filósofo tem os seus próprios conceitos. Você já começou a estudar filosofia. Então, é como se, ao estudar filosofia, você trocasse as suas lentes e observasse o mundo, as pessoas, a chamada natureza humana, sob uma ótica diferente. Tá legal? Agora, a sociologia, como o próprio nome diz, que é o estudo da sociedade, ela é filha da Revolução Industrial. Não existe a sociologia antes de 1800. Os clássicos, como você sabe, são, em ordem cronológica, primeiro Marx, que foi um teórico econômico, filosófico. Depois você vai para Durkheim, o francês, conservador, cujos conceitos e teorias ainda são significativos, têm peso hoje em dia, você não pode fugir dele, e Max Weber, tá certo? Que é o mais novinho, o que nasce em 1864 e 1920. Marx, Durkheim e Weber. Agora, feito isso, como é que você estuda essas disciplinas? Pois é, minha querida, é leitura, leitura e leitura, tá legal? Uma sugestão procure na sua biblioteca manuais de sociologia. Você tem Maria Arruda Aranha, você tem Cristina Costa, espero que você esteja aí anotando, manuais de sociologia, Cristina Costa, Maria Arruda Aranha, combinado? Eles já sofreram novas edições e tudo mais e podem ajudar você. No que toca a filosofia, manuais de filosofia, aí seriam muitos. Eu precisaria pensar melhor para sugerir alguma coisa específica para você, mas procura algum manual de filosofia de alguma bandeira escolar, percebe? De algum sistema escolar. Vai numa biblioteca pública e procure esses manuais porque eles vão te dar uma história da filosofia. Bacana? Seria mais ou menos isso. E leitura, leitura e leitura. Tá legal? Legal. E? Eu acho que é isso. Você tem mais perguntas? Não, você pode. Posso me despedir? Bom, é isso daí. Legal, bacana. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Nós agradecemos o Lucas Gratz, o Lucas Elas, tá certo? A Tamires também. Queria agradecer a Tamires e o Gabriel, aí, agora sim está em enquadramento. E pelo convite ao Vestibular em Cena, nós esperamos que tenha sido produtivo para vocês, tá certo? E acompanhem. Claro, não é assim que você fala? Fique claro. Muitas vezes fica embaixo. Mas enfim, que vocês também acompanhem o nosso canal, tá certo? É o Vestibular em Cena, tudo junto. Nós temos uma página no Facebook, nós temos o canal no YouTube, tá certo? Vocês podem entrar em contato com a gente, se vocês precisarem de material, escreva lá. E a gente colocou a matéria aí nos comentários, para você conhecer o canal do professor também, tá tagueado na descrição. E também a pessoa pode, Gabriel, me ajude, a se inscrever aqui para ver os nossos vídeos, os outros ao vivo que a gente já fez. A gente já fez um com dicas de português, esse é o segundo vídeo. E a gente faz ao vivo de uma série de outras coisas, então acompanhe aí e acompanhe o professor Tucal. Primeira lição do dia, ir lá e se inscrever no canal Vestibular em Cena. Legal. Aulas semanais para todos vocês. Toda quarta, né? Toda quarta-feira, 7 horas da noite. É isso aí, gente. Então, obrigadão para quem nos acompanhou e até a próxima. É isso aí. Obrigado. Tchau.